Shalom pessoal, Rabino Jacques, gravando hoje na segunda-feira porque fiquei ocupado no fim de semana. Mas justo uma das assíduas participantes do canal, fez uma pergunta muito boa que me leva a fazer esse vídeo, perguntando se eu acredito que o milagre, que o Mar Vermelho se abriu. O que me traz então a possibilidade de discutir com vocês a visão judaica sobre milagres, né? Nós acabamos de terminar Hanukkah, a festa na qual a gente acende velas, põe na janela, com o objetivo, diz o Talmud, persuma nissa, publicitar, fazer público, de uma maneira pública, proclamar o milagre de Hanukkah. E se você... eu lembro quando eu estava crescendo no Bom Retiro, se saísse em Hanukkah de noite e andasse pelas ruas, você via os edifícios, todos os andares com Hanukkiot, publicitando, né, fazendo público o milagre. Mas a pergunta é, que milagre? Ou seja, é um milagre que é uma lenda posterior, né, que no caso, no livro de Macabeus nem sequer está lá. O de Macabeus é um livro sobre a revolta, e algo que os rabinos acrescentaram posteriormente, porém, quando a gente acende as velas, a gente diz, na liturgia, né, diz, nós agradecemos pelo milagre que você fez para os nossos ancestrais nessa época época do ano, em eras passadas, né, Alanissim. E aí você permitiu que o fraco ganhasse do forte, que os poucos ganhassem dos muitos, que os puros de coração triunfassem sobre os corruptos, que etc, etc. No final, o milagre de Hanukkah é um milagre aquele que era fraco conseguir ganhar sobre quem era forte. No caso, um pequeno reino judaico no Oriente Médio competindo com uma das maiores potências do mundo, nesse caso, um terço do Império Grego, que eram os Seleucidas que vinham da Síria, né? E claramente o milagre é esse, né? Não pode ser o milagre da luz. O da luz é alguma coisa que eles inventaram depois. A gente pode discutir por quê. Mas, não, entendeu? Uma vez eu visitei um museu em Los Angeles que tem uma lâmpada, uma luz elétrica, uma das primeiras, e que ela já está funcionando por 100 e poucos anos, 130 anos, eu não sei. Um negócio assim. Logicamente a companhia que criou essa lâmpada faliu, né? Porque vendia uma lâmpada só, acabou. Não vendia nunca mais. Mas não pode ser esse, né? O milagre é o milagre da vitória, do desejo, da liberdade, né? Dos fracos sobre os fortes, entendendo que você é o mais fraco, ainda assim está disposto a lutar, tá? E justo nessa semana que passou, nós também lemos sobre outra coisa estranha e incomum, fora da natureza, que é o sonho do faraó. O faraó sonha com 7 vacas magras, 7 vacas gordas, as vacas magras comem as vacas gordas, que é exatamente o oposto do que deveria ser, né? Se é que alguma vaca está comendo a outra, e as vacas magras continuam magras. E depois tem o mesmo sonho com 7 ramos de cereal, né? Acho que trigo, que estão fraquinhos, ruinzinhos, eles vão lá e comem, e tem uns que estão grandes, bons, gostosos, okay? E comem, os fraquinhos comem os gordões, né, e continuam fraquinhos. Ou seja, aí você já sabe a história, o José é trazido, ele interpreta o sonho, tudo funciona do jeito que eles querem, né, quer dizer, também é um milagre, no sentido que, no caso do José, várias coisas aconteceram em ordem, né,
com os irmãos, ser levado no buraco, depois ser retirado pelos ismaelitas, ser levado para o Egito, ser vendido, acabar na prisão, aí o sujeito que ele ajuda na prisão lembra dele quando o faraó tem um sonho. Vários eventos ocorrem para que ele possa chegar da prisão a ser vizir do Egito, a segunda pessoa mais importante. Então é, de certa maneira, também um milagre. Qual é a palavra em hebraico para milagre? É nes. Nes. Nes significa uma bandeira, uma flâmula. Flâmula é bom, né? Faz pensar no hino nacional. Então, quando a gente joga em Hanukkah o dreidel, a gente diz, né, tem o dreidel, aquele cubinho de 4 lados, que tem um acróstico, né, as primeiras letras de uma frase, Nes Gadol Haya Sham, Nun, Gimel, Hei, Shin, um grande milagre aconteceu lá, a não ser que você seja em Israel, aí você tem um outro dreidel que diz Nes Gadol Haya Po, um grande milagre aconteceu aqui, né? Mas e qual é o milagre? Volto a dizer, os milagres que nós vemos na Bíblia nunca, bom, quase nunca, vou chegar lá, quase nunca são milagres sobrenaturais. Todos os milagres da Bíblia, volto a dizer, com exceção de as coisas pequenas que eu já vou te explicar, e vou te explicar como isso é parte da filosofia judaica também, é que tudo que acontece é um evento natural, nunca é sobrenatural. Ou seja, faz de conta que você está no deserto, você está morrendo de sede, e você desesperadamente precisa de água, e aí de repente, né, o pessoal diz, uma borboleta move as asas na África do Sul, que leva uma série de eventos, e acaba chovendo onde você precisa estar, né? Ou seja, que você não espera, é um evento, de repente chove só uma vez a cada 50 anos nesse deserto, e justo chove no dia que você precisa, a hora que você está lá, isso é um milagre, né? Ou seja, tem gente que espera que o milagre seja que chova de baixo para cima. Sabe o que isso é? Isso é impossível, isso não acontece. Entendeu? Na verdade, o milagre é um evento natural, porém inesperado, e que algo que obviamente pode ser explicado, tá? Porém, que por trás disso está um sinal da presença divina, tá? A flâmula de Deus. Ou seja, um milagre é um evento natural que aponta, como uma bandeira te aponta onde você tem que chegar, no topo da montanha, lá que tem a bandeira, a existência de Deus. E a nossa liturgia, a nossa tradição judia diz que milagres acontecem todo o tempo. Todo o tempo, a gente não percebe. Inclusive a liturgia diz que os milagres acontecem todos os dias, de tarde, de manhã e de noite. E a vitória, por exemplo, dos macabeus sobre os greco-sírios, os seleucidas, também é uma coisa natural, porém pouco provável, né? Então, e essa festa que a gente acabou de ter celebra a sobrevivência dos judeus através da história. Isso é um verdadeiro milagre. Se diz que havia um último rei da Itália, chamado Vittorio Emanuele. Ele era muito amigo de um cientista muito famoso italiano que chamava, o sobrenome dele era Volta. Daí vem a palavra volt, né, Volt em português. Ele foi que inventou a pilha, por exemplo. E o Volta era um sujeito muito religioso, era cientista, mas muito religioso. E o rei era um ateu. Um dia o rei disse para o Volta, me dá uma prova só da existência de Deus. E o Volta disse, povo judeu. O fato de nós ainda existirmos. Ou seja, pensa, não há mais, lógico que há italianos, né, como o Volta, como o Vittorio Emanuele. Porém, romano já não existe mais. A cultura romana, lógico, ela influencia o mundo, mas ela já não existe mais. Onde foi a última vez que você viu um sumério? Ou um hitita? Né? Ou um egípcio
daqueles do faraó. Lógico, tem os egípcios do Egito, né? O meu banqueiro, ele é do Egito, ele é super legal, mas ele não é um egípcio súdito do faraó. Aquela cultura do faraó acabou. O povo judeu, apesar de todas as dificuldades, das perseguições, de não ter, por 2000 anos não ter tido sua própria terra, de não ter, de ser proibido para os judeus converter pessoas ao judaísmo. Pela maioria da nossa história, nós estivemos fora de Israel. Ainda assim nós sobrevivemos, e não só sobrevivemos, mas nos diferenciamos, né? Ou seja, fazemos uma diferença enorme na humanidade, uma diferença positiva, né? Enquanto que os grandes poderes, esses que tentaram destruir o povo de Israel, os gregos, os romanos, essas culturas já não existem mais, já desapareceram, né? E nós ainda estamos aqui. E de uma maneira curiosa, porque eu já disse isso antes, apesar de que o hebraico que a gente fala em Israel não é o hebraico bíblico, porque seria impossível, eu explico um dia depois por quê, se o Moisés voltasse e entrasse numa escola qualquer em Israel e mostrassem para ele um computador e dissessem para ele, ou, né, Zé Mahshev, a palavra em hebraico para computador, ele entenderia na essência o que a máquina faz. Pô, entendeu? Enquanto que ninguém fala grego antigo, romano antigo, etc. Né? Nós mantivemos nossa língua, nossa cultura viva. Esse é o maior milagre. E, como eu disse, é um erro grave achar que o milagre só acontece quando Deus desce, assim, a mão de Deus desce, né, e muda uma coisa na terra, muda a ordem natural das coisas. A tradição judia diz que não, uma vez que Deus criou o mundo, acabou. Deus já não uma vez que o mundo estava criado, as leis não mudam. Porém, eu falei que ia dizer, existem, segundo a tradição judia, 10 eventos, eu não vou discutir todos, porque não é importante, mas que está discutido, que diz assim, que há 10 coisas, dizem em Pirkei Avot, capítulo 5, Mishnah 8, diz assim, há 10 coisas que Deus criou no atardecer do último dia. Ou seja, presta atenção, o mundo inteiro estava criado, tudo estava pronto, mas Deus falou, tem aqui, essa é a regra vai valer, porém há 10 coisas que são a exceção à regra. Porém, e aí Deus cria essas 10 coisas, 10 coisas seriam, por exemplo, o burro que falava do Balaam, o arco-íris, né, que não tinha aparecido até antes, o maná, o cajado de Moisés, as 10 tábuas da lei, Shamir, que era um bichinho que corta, segundo, né, tradição, corta a pedra para construir o templo de Jerusalém, foi feito com pedras que não foram lavradas, mas cortadas pelo Shamir. Então, ou seja, 10 coisas que foram criadas. Depois que Deus criou o mundo, está tudo pronto, ele criou 10 coisas mais, que são coisas que aparecem ou na Bíblia ou na tradição judaica, que vão, de certa maneira, contra a norma geral. E essa é a maneira que os rabinos explicam que, Deus criou o mundo foi criado com essas regras, e essas regras, elas funcionam e vão funcionar sempre, porém, há essas pequenas exceções, que são essas 10 aqui, porém, mesmo da maneira que essas 10 exceções estão colocadas, são para reafirmar o fato de que o mundo funciona do jeito que ele tem que funcionar e Deus não muda a ordem do mundo. Ou seja, Deus muda a ordem do mundo nunca criando possibilidades naturais para as coisas acontecerem do jeito que elas têm que acontecer para te favorecer ou não. Porém, Deus não vai mudar mais o mundo. Não vai, por exemplo, haver outro burro que fala. Bom, se você assistiu o horário eleitoral, tem muitos, mas isso é outra história.
ou por exemplo, né, ou seja, criar o arco-íris, enfim, tá? Agora, nos nossos dias, nós estamos vivendo uma situação que eu creio é miraculosa, que é um milagre, que é um nes, que há uma coisa muito forte, talvez a mais forte da história, que matou mais seres humanos que qualquer outra coisa, e é micro-organismos, vírus e bactérias, porque mais gente morreu e morre por causa de vírus e bactérias do que de guerra, etc., né? Fome, etc. Então, porém, há um milagre que, então, portanto, o vírus ele é forte, ele muda, ele pode sobreviver, enquanto que a humanidade é fraca, mas hoje, nos nossos dias, semana passada e agora, já tem 2 vacinas que foram aprovadas para o Covid, para tentar voltar o mundo à normalidade. Ou seja, através da história, né, tem havido várias pragas, a peste negra, peste bubônica, a poliomielite, e com a ingenuidade humana, o ser humano sendo parceiro de Deus, e eu creio, né, com a ajuda de Deus, os seres humanos conseguem criar vacinas para resolver esse problema, para salvar a humanidade. E essa semana que passou agora, 2 vacinas foram aprovadas, uma na semana passada e uma, acho que sexta-feira. 2 vacinas foram aprovadas que vão permitir trazer uma imunidade para o Covid-19. E o incrível é que essas vacinas foram desenvolvidas num tempo recorde. Às vezes leva décadas para poder criar uma vacina, e essas foram criadas em menos de 1 ano. Então apesar que logicamente as vacinas foram criadas por seres humanos, eu vejo a mão de Deus, a influência de Deus, o que se chama nes, né, um milagre nisso, né? Lógico que as pessoas que criaram foram pessoas humanas, mas os macabeus também eram seres humanos, né, trabalhando com a ajuda de Deus por trás. Então eu tenho a impressão que enquanto rabino eu vou poder receber a vacina logo, né, mais logo do que a maioria das pessoas, porque eu acho que rabinos são essenciais aqui nos Estados Unidos. Eu não sei. Né? Escreva aí, faz um comentário. Rabino é essencial ou não? Enfim. E eu espero, então, um dia poder também recitar essa bênção, agradecendo a Deus por ter feito milagres para os meus ancestrais e para mim, nessa época. Logo. E para todos vocês também. Amém. Agora, o que você pode fazer, enquanto você não toma vacina, você pode dar um joinha, troféu joinha, um like, um curtir, né, nesse vídeo, se você gostou. Se não gostou, também dá um curtir, deixa de ser sacana. Recomende para os seus amigos, se gostou. Se não gostou, recomenda para os seus inimigos. Vocês perdem já quase 20 minutos me escutando. E se você não está inscrito nesse canal, todos os seus problemas existenciais, tá ganhando peso, perda de cabelo, deficiência sexual, tudo porque não está inscrito no canal. Porque quem está inscrito no canal não tem esses problemas. E se quiser receber mais ajuda do universo ainda, apoie o canal, vai ter a notinha aí para o Apoie-se. Tá bom? Tchau, shalom. Coloca perguntas, comentários aí embaixo. Tchau.